Glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, eu quero ler com os irmãos essa noite o livro de Josué. Você que trouxe sua Bíblia bonita aí, abra ela. Glória a Deus. Vamos usá-la essa noite. Josué, capítulo de número 24. Versículo de número 15. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Vou fazer uma oração. Pai, nessa noite, estamos na tua presença, neste lugar, para prestar culto ao teu nome. Senhor, tu conheces os corações que vieram aqui essa noite. O Senhor conhece o íntimo. Nós apenas vemos o semblante, mas o Senhor conhece a alma dessa pessoa. Eu te peço que nessa noite, Pai, se é da tua vontade, operar, libertar, curar, transformar, mudar pensamento, fica à vontade, Senhor, porque esta casa é tua. E eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Podeis sentar. Nessa noite quero externar minha gratidão a Deus por mais uma vez estar falando da palavra de Deus à noiva do Cordeiro. Fico feliz em ver alguns irmãos aqui, né? Irmã Zileide, prazer ver a irmã novamente. Pastor Antônio, né? Meu pastor no Vila Vitória há bastante tempo. Aprendi muito com o pastor Antônio. Fico feliz também pela confiança do pastor Adeildo. Não é assim? E a todos os irmãos, obreiros dessa casa, aqueles que nos recepcionaram, fico feliz também por estar completo hoje. Geralmente, eu fico mais feliz quando eu prego, quando a minha esposa está presente. E ela está ali, junto com meu filho, por isso que eu digo que eu estou presente. Estou ganhando do senhor hoje. O pastor Antônio já estava reclamando no carro, né? Da ausência da esposa dele. Nós sentimos falta. Irmãos, a temática do culto hoje é família. E eu tenho uma mensagem nessa noite para compartilhar com a igreja do Senhor. Irmãos, a igreja é composta por famílias. Sim ou não? A minha família está aqui essa noite. A sua família está aqui essa noite. Talvez você pode até falar, o meu pai não está aqui essa noite. O meu filho não está aqui essa noite. A minha esposa não está aqui essa noite. Mas uma coisa eu quero te dizer. Você está aqui essa noite, isso já é importante. Porque você é o canal de bênção da sua casa. Se o teu filho ainda não está aqui, um dia ele vai estar. Se o teu esposo ou a tua esposa não está aqui, você vai ser canal de bênção para ela lá dentro do seu lar. Ah, mas ainda falta muitas pessoas da minha casa para ser salvo. Irmãos, continua orando e continua dando o teu testemunho. Eu sempre falo que o testemunho vale mais do que 1000 palavras. Às vezes a gente pregando, evangelizando, se torna até cansativo. Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu me lembro que eu fazia o ensino fundamental lá em Alagoas e tinha um professor de inglês que praticamente ele odiava todo mundo que levava a Bíblia. Eu era daquele crente louco, né? Que ainda existe esses crentes loucos que levam a Bíblia para todo lugar. Eu, pelo menos, ainda carrego a minha para onde eu vou. E ele olhava para mim assim, e às vezes falava até inglês, olhando na minha cara, vermelho. Eu disse, ele está com raiva de mim. Eu não estou com raiva dele e eu vou continuar amando ele do mesmo jeito. Um certo dia, eu estava na hora do intervalo,
Ainda na época era orelhão. Quem lembra do olheirão? Você tinha que colocar o cartãozinho lá e consumia muito rápido. E ele falou: Aderlan, tem uma ligação para você. Ele mesmo falou para mim. Quando eu cheguei lá, que eu atendi o telefone, era um pastor de uma cidade vizinha que disse assim: Aderlan, eu não te conheço, nunca te ouvi pregar, mas uma coisa eu sei, o Alexandre está vindo na igreja por conta do seu testemunho. O seu silêncio vale muito mais que uma pregação. A sua vida com Deus, o seu momento, o seu exemplo de vida de oração, vai falar muito mais do que suas palavras dentro de casa. Então eu quero dizer um negócio para você. Você é importante lá na sua casa. O diabo, o adversário das nossas almas, ele tenta tirar de nós o valor que temos. Muitas das vezes o teu pai e tua mãe, ou seja lá o teu esposo, te despreza por você servir a Deus. Mas uma coisa eu te digo, Deus, o Deus que você serve, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Quando eu conheci minha esposa, ela morava numa fazenda, e eu aprendi a andar de moto por amor, viu, irmãos? Que eu nunca gostava de moto. Aí ela morava na fazenda, eu tive que aprender a andar de moto para ir lá ver ela. E uma vez ela me testemunhou que a mãe dela não gostava quando ela ia para a igreja, porque ela sempre foi envolvida nas coisas de Deus, sempre foi compromissada. E geralmente no Nordeste, irmãos, parece que o nordestino ele tem um problema com ele. Geralmente lá, quem é do Nordeste sabe que tem culto de manhã, de tarde e de noite. De manhã, consagração das irmãs, à tarde, ciclo de oração, e à noite tem culto, e a gente tem que estar lá. E como a gente é jovem, adolescente, eu entendo ela, porque eu era assim também. E a mãe dela falou assim: se você for hoje à noite de novo para o culto, quando você chegar aqui, você vai ver que as panelas vai estar tudo viradas, não vai ter um caroço de feijão para você comer. Ela disse que era justamente nesse dia que ela ia cultuar a Deus, que quando chegava em casa tinha mais comida do que no dia que a mãe dela dizia que ia ter comida para ela. Então Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Você é importante. Você é o canal de bênção dentro da sua casa. Entenda isso. Muitas das vezes o adversário ele vai tentar te desanimar, te desincentivar, fazer você desistir. Quantas vezes eu pensei em parar de pregar? Eu prego desde os meus 15 anos de idade. Hoje estou com 28. E muitas das vezes eu falei: vou parar. E quando eu dizia que ia parar, aí era que aparecia convite. E como o pastor Antônio disse, ai de mim se rejeitar esse convite. Porque aqui dentro queima uma chama. A mesma chama, acredito que os discípulos que falaram com Jesus no caminho de Emaús. Que essa chama, essa noite, aqueça o meu e o seu coração cada vez mais. Eu estava orando aqui e Deus falava no meu íntimo que no nosso meio, essa noite, por mais que você esteja com esse sorriso no rosto, por mais que você cantou junto com a congregação, por mais que você veio aqui e aparentemente você está bem, só que Deus te conhece. Enquanto eu orava, Deus falava no meu coração que no nosso meio existem pessoas que rir apenas no seu semblante, mas que está com a sua alma presa. Você não consegue mais louvar a Deus como antigamente. Você não sente mais leveza no culto. Você não consegue mais sentir aquilo que você sentia. Você olha para o lado e diz bem assim: por que ele está sentindo e eu não estou sentindo? Mas nessa noite, eu quero liberar uma palavra de Deus como servo de Deus para a sua vida. Que a sua alma agora seja liberta em nome de Jesus. Que a depressão e a ansiedade, a síndrome do pânico venha bater em retirada no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos à palavra. Irmãos, quando o pastor Antônio me lançou o convite, como eu falei para os irmãos, eu não sou de negar convite. Eu falei: Senhor, o que é que eu vou falar? Deus colocou uma palavra no meu coração. Repita comigo esse tema: pai líder. Vou repetir para os irmãos entenderem. Pai líder, mãe sábia, e filhos obedientes. Vamos lá? Vou repetir. Pai líder, mãe sábia, filhos obedientes. Uma coisa leva a outra. Sim ou não? A família, como eu falei, irmãos, ela é um projeto de Deus. É um presente do Criador.
Não foi algo inventado pelo homem. Não foi o Adão que olhou para Eva e disse, eu quero uma mulher, Senhor. Não foi isso. Deus olhou do céu para baixo e disse, ele está se sentindo só. E não é bom ficar só. Eu estava até tirando, né, o pastor Antônio. Eu disse, vai ficar só hoje, né? E ele começou a rir. Não é bom ficar só. Não é bom ficar só. Tem muitos aí que pregam solitude e tudo mais. Mas ninguém foi feito para viver sozinho. Então Deus automaticamente abençoou Eva, abençoou Adão com Eva. O seu esposo, a sua esposa, por mais defeituoso ou defeituosa que ela é em alguma coisa, ou ele é em alguma coisa, ele foi o presente que Deus colocou para você. Ai, Madalena, mas ele é terrível. É? Mas você já olhou o lado bom dele? Porque geralmente no namoro, quando a gente está namorando, a gente olha para a moça e diz, minha princesa encantada. E ela olha para o namorado e diz, meu príncipe encantado. Casa no primeiro ano e no segundo ano que você vai ver. Tanto de um lado quanto do outro. Mas isso não é ruim. Não. Porque daí você acaba aprendendo a conviver com as diferenças. Isso é que é maravilhoso. Porque imagina se você casasse com uma pessoa igual a você não se suportaria. Eu já falei, se a igreja fosse feita do pastor Aderlan, do porteiro Aderlan, do tesoureiro Aderlan, dos membros Aderlan, eu mesmo desistiria de ser Aderlan. Porque eu sou difícil. O problema é que a gente olha demais para o outro e procura buscar mínimos detalhes e olha para fora e diz, parece que o esposo da irmã ou a esposa do irmão é melhor que o meu. Não é, viu, irmão? Está enganado. Tem coisa que o seu esposo não faz, que o esposo da irmã faz, mas não tem nada a ver. Deus colocou o teu companheiro, a tua companheira do teu lado com um propósito. A sua família nesta terra tem um propósito. Os teus filhos nessa terra têm um propósito. Tem pessoas que dizem assim, mas eu nem planejei essa criança. Tu não, mas Deus sim. Deus criou, Deus deu a família como presente para o ser humano. E para que ela funcione, é necessário seguir as regras que o próprio Criador nos deixou escritas na sua palavra. Deus, o Deus que nós servimos, ele é tão maravilhoso que ele não criou a família e não deixou manual. Se bem que muitas das vezes nós somos tão teimosos que quando a gente compra alguma coisa, vem um manual junto e a gente não lê. Não é assim? Tem alguns que é esperto, vai lá no YouTube e vê o outro fazendo. Família não é bem assim. Tem gente que olha e diz bem assim, vou lá naquela reunião de autoajuda para ver se a minha família vai mudar. Irmãos, tem momentos na vida do casal que autoajuda não ajuda. O que na verdade nós precisamos é da ajuda do alto. Tem muita gente procurando autoajuda, mas a ajuda vem do alto. E nós temos essa ajuda aqui, ó, na palavra de Deus. Em Josué capítulo 24, versículo 15, onde lemos, nós vemos aqui Josué como um pai na posição de líder. Infelizmente, o século 21 tem tentado roubar com suas ideologias a liderança do homem, sim ou não? Está buscando a troca de papéis. Você é pai, você é esposo, você é protetor, você é provedor, você é aquele que tem que sair à luta, você é aquele que é responsável pela sua casa, você é o porteiro da sua casa, você é o organizador das suas finanças. Você tem que entender que Deus te deu esse papel. E hoje em dia, as ideologias aí estão trocando os papéis. Isso é diabólico. Isso é de Satanás e a igreja de Cristo não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque o pai, ele foi escolhido para ser aquele que está à frente da sua família. Se nós olharmos Israel, o povo de Israel, a tribo de Israel, a cultura deles não via a mulher, não que desprezasse a mulher de forma alguma, mas via a mulher não como papel de liderança. A gente vê que Jacó teve 13 filhos. A filha dele
não entrava como cabeça de tribo, tá? Então os 12 filhos, você vai ver que sempre vai falar dos 12 filhos, porque eles eram homens, todos eram homens. Só tinha uma, Diná, se não me engano, que era a mulher. Mas o homem sempre foi visto como o responsável. É de tal forma que quando Deus desceu, no momento do pecado de Adão e Eva, Deus procurou a quem? Adão. A responsabilidade é tua. Então, quando nós vemos Josué falando essas palavras ao povo, porque após de Moisés, Josué começou a liderar o povo de Israel até a terra prometida, a gente vê que o povo era um povo problemático. Como nós sabemos que trabalhar com pessoas não é fácil, né, irmãos? Às vezes nós estamos na igreja e a gente, às vezes, se depara com alguns irmãos difíceis. Eu sei disso, pastor. Eu sei disso. Pastor Antônio sabe do que eu estou falando. Que a gente olha assim, a gente aconselha, a gente abraça, a gente ama, mas parece que o amor não entra no coração daquela pessoa de forma nenhuma. Só que Josué, como todo líder, quando ele viu que o povo estava tentando tomar caminhos diferentes, ele falou o seguinte: eu não sei qual vai ser a decisão de vocês. Eu não sei qual vai ser a decisão que a sua família vai tomar. Eu não sei qual vai ser a crença que vocês vão tomar por fé. Eu não sei qual vai ser o Deus que vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa, nós já fechamos, já conversamos sobre isso. Já vimos que é mais plausível servirmos ao Senhor. Quando eu falo de Josué, eu estou falando daquele mesmo Josué que ficava do lado de fora da tenda, esperando Moisés sair. Quando eu falo de Josué, eu falo do mesmo Josué que chegou no monte e ficou lá embaixo esperando Moisés descer. Quando eu falo de Josué, eu falo do mesmo Josué que foi na terra prometida espiar a terra. E o que você quer dizer com isso, irmão Anderlan? Eu quero dizer que, sabe por que Josué tinha essa posição tão firme como líder? Porque ele buscou ter experiências com Deus. Ele buscou ter um espírito excelente. A Bíblia conta que quando eles foram lá, que viram que o povo lá eram gigantes, eram difíceis de se combater, quando eles voltaram de espiar a terra, 10 olharam para Moisés e disseram assim: não vai dar certo nós entrarmos lá. A terra é boa, tem fruto bom, a terra é boa, só que tem gigantes. Nós somos pequeninos para eles. E aí, como é que vai ficar? A Bíblia conta que Josué e Caleb se posicionaram e falou: calma aí, não é assim não. Se Deus se agradar de nós, Ele nos abençoará com aquela terra. Josué e Caleb sabiam que o segredo da prosperidade espiritual ou material está na obediência. Tem gente que diz assim: irmão Adelão, por que eu trabalho tanto e não prospero? Por que eu recebo tanto dinheiro e parece que o bolso está furado, não sobra nada? Às vezes é isso, obediência. E Josué, ele se posicionou como líder dizendo: olha, independente da decisão de vocês, eu e a minha casa já fechamos que vamos servir ao Senhor. Se a sua família te critica porque você é cristão, ignore. Se o teu pai diz para você: não venha nem aqui em casa mais, que lá no Nordeste tinha muito disso. Como eles são muito da parte religiosa, da parte católica, lá eles são bem críticos com cristãos ainda, com crentes. Eles dizem que a gente é tudo louco. E às vezes se intriga de você. Ore por ele. Ore por ela. Ore pela sua mãe. Não desista do seu filho. Não desista do seu irmão. Não desista de ninguém. Ore por eles. Porque um dia você pode chegar e abrir a sua boca como Josué e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Primeiro, Josué foi líder após Moisés. Deus não iria escolher qualquer um. Então eu quero deixar para você aqui, pai, homem, esposo, marido, você não é qualquer um. Se Deus te deu uma família para cuidar, é porque Ele sabe que você tem capacidade para isso. Você é o líder da sua casa. Não deixe que seus filhos falem mais alto que você, de jeito nenhum. O meu pai, ele é desse tamanho.
E a minha mãe dizia que eu era grande, o mais grande da minha família, 1,65 m. Olha o meu tamanho, meu Jesus amado. Acho que a minha mãe estava com problema de vista. E daí, irmãos, o meu pai falou para mim assim, você pode ser do tamanho de um poste, se você me desobedecer, eu te derrubo embaixo. Desse tamanho. Não deixe que os seus filhos tomem o seu papel de liderança dentro da sua casa. É uma troca de papel. Vai ser ruim para você, que é pai, e vai ser ruim para ele, porque ele não está preparado para esse papel de liderança. O dia dele vai chegar. Você tem que olhar para ele e dizer assim, olha menino, eu tenho um menino ali, Bartuzinho. Eu vou olhar para ele no rosto e vou dizer para ele, o seu momento ainda vai chegar. Então aproveita a tua criancice, né? Porque tem aí filhos que acham que são donos da sua casa. Enquanto você estiver debaixo da casa do seu pai e da sua mãe, você tem que ser submisso a eles. O líder é ele, por mais que ele não entenda nada, o líder é ele. Tem muitas lutas que você vai ter que ganhar, no silêncio, dentro da sua casa. Os irmãos entenderam? Diga amém. Então Deus nessa noite está falando para mim e para você através da palavra dele. Você pai, você esposo, você é o líder da sua casa. Não permita que o adversário implante as vontades dele dentro do seu lar. Agora vamos pular, né? Agora é a parte das irmãs. A família também deve ser formada por uma mãe sábia. Assim como o esposo, a mulher, a mãe, ela tem uma responsabilidade enorme. E se não for, uma das mais admiráveis. Porque eu sempre falo, tem um monte de homem que diz assim, eu não preciso de mulher. Mentiroso. Precisa sim. É o outro lado. A minha esposa passou quase um ano trabalhando, Jesus amado, para cuidar do meu filho, chegava do trabalho e dava banho em menino, e alimentava a menina, e levava a menina para a escola, e volta. Quando ela chegava em casa, ela olhava para mim, você está viva ainda? Eu digo, eu acho que estou. A facilidade que a mulher tem de cuidar da casa, do filho, e não é como o homem, você faz as coisas, mas não é a mesma coisa. Ela chegava em casa, eu já tinha passado pano na casa, já tinha varrido a casa, já tinha cuidado do menino, ela olhava para mim e fazia assim. Lógico, ela não me criticava porque sabia que eu estava me esforçando para fazer. Mas é importante. Você, mulher, sabe quem é a edificadora de dentro da sua casa? É você. Uma vez a minha mãe teve um conflito com a minha esposa. Eu não me envergonho de falar isso. Nós tínhamos uma cadeira, ela chegou lá, cadeira de balanço. Eu sempre gostei daquelas cadeiras, sabe? E ela levou um encosto para mim, um encostozinho de, estofadinho lá, e ela levou, tudo bem. A gente era recém-casado. E a minha esposa falou assim, quando eu cheguei, eu não gostei do que a sua mãe fez. Eu falei, o que é que foi? Jesus amado. Sua mãe trocou a cadeira de lugar. E eu voltei a cadeira na mesma hora. Eu digo, meu Jesus. E ela falou o quê? Falou nada, foi embora. O que é que você acha? Eu digo, ela está errada. Ela está errada. Porque quem manda nessa casa, a partir do momento que eu casei com você, é você. Você que sabe onde coloca as coisas dessa casa. Ela manda lá na casa dela. Aí eu fui lá falar com a minha mãe. Eu digo, eu vou falar com ela e tal. Já para ela ficar, né? Cheguei lá e disse, bença mãe, Deus abençoe. Eu digo, e aí, tá tudo bom? Tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa lá em casa? Aconteceu, mas isso é besteira. Eu digo, mãe, se fosse o contrário, a senhora não gostaria, né? Assim? Ela falou, Eu digo, então tá bom. Então tá tudo resolvido. Tem comida para mim? Tem. Comi em casa, comi lá. Porque você tem que ter sabedoria para conversar. Os irmãos entendem? Mas a mulher, ela é edificadora do seu lar. Biblicamente falando, se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25, eu vou correr porque a gente não tem tempo. 1 Samuel capítulo 25, versículo 3 ao 18, vai falar sobre uma mulher chamada Abigail. Quem já ouviu falar? O marido dela era besta. Lá no Nordeste nós chamamos de bestão. Davi cuidava das coisas dele. Quando Davi pediu um negocinho para comer, assado, ele disse, acho que é Davi. Porque tem gente que gosta quando você faz favores. Mas quando você precisa dele, ele diz, o quê? Estou nem em casa, desliguei o celular, já bloqueei no WhatsApp, não é assim? Tem gente que é terrível. Aí Davi disse, Quer dizer que ele é desse jeito, é? Tá bom, vamos lá e vamos matar todo mundo. A mulher ouviu essa história. A mulher se preparou. Viu que o marido era tolo, era insensato.
Ela não passou por cima do marido. Ela não bateu boca com o marido. Ela não disse que ele era um desgraçado, miserável. Não. Ela falou para os moços, ó, ele é bêbado. Eu sei que ele está... Deixa ele beber. Bebe. Ela preparou o jumento, botou a comida, mandou os moços à frente e disse, eu vou conversar com ele, eu vou acalmar a situação. Ela mandou a comida. Davi já vinha no meio do caminho, com sangue nos olhos, para matar o esposo dela. Só que quando Davi viu aquela posição daquela mulher, Davi disse, não vai valer a pena matar esse homem. Porque olha a mulher que ele tem. A mulher conseguiu apaziguar a situação. Tem mulher que é assim, o marido é crente, serve a Deus, aí acontece um problema, ela começa a buzinar na cabeça do marido. Ah, se fosse eu fazia assim. Ah, porque se fosse desse jeito, eu fazia assim. Mulher, você tem a sua posição de edificadora do lar, mas na tomada de decisão, na parte da liderança, é o seu esposo. O esposo, ele precisa de uma mulher que aconselhe ele. Porque tem coisas que o homem, ele tem cabeça dura. Eu sempre falo, irmãos. Ó, o homem só olha para frente, uma coisa de vez. Mulher não, a mulher vê a conta do telefone, a conta de energia, a conta de água. Não é assim? Ela sabe de tudo, de cor. Como diz lá no Nordeste. Então, mulher, você é a edificação da sua casa. Deus te deu esse papel. Ajude esse homem. Pelo amor de Jesus Cristo, ajude ele. Tem coisas que vocês veem que nós não enxergamos. Tem muita coisa que às vezes eu estou pronto para tomar uma tomada de decisão e a minha esposa chega para mim, não é assim não. Às vezes eu vou responder um áudio à minha equipe de trabalho de alguma maneira, aí a minha esposa fala, olha, cuidado que tu vai dizer. Isso é importante. Porque o homem às vezes, ele é mais, na verdade às vezes não, nós homens somos muito racionais. O nosso negócio é ir lá, e, né? Não é assim? Eu vou lá, vou resolver o problema. A mulher, não, calma. Agora, se você for uma mulher que buzina o teu marido, irmãos, ele pode tomar duras consequências. Ensina a ele ser um pouco apaziguador. E Abigail, irmãos, salvou o marido dela. No outro dia, quando ele estava bom, a mulher chegou e disse, rapaz, tu não sabe, mas tu ontem ia morrer. Tu e ontem ia morrer. Então, mulheres, vocês que são mães, esposas, vocês são importantíssimas na vida dos seus esposos. Na vida dentro da sua casa, para os seus filhos. Você é uma lamparina acesa para eles. Os seus filhos precisam de vocês. O seu esposo precisa de vocês. Então, não permita que a ideologia feminista tome conta de vocês. A mulher, ela tem que ser feminina, não feminista. Amém? Amém? Vamos pular aqui que eu já vou terminar. Agora, a família também é composta por filhos. Sim ou não? Agora os adolescentes vão me ouvir. Os filhos são um reflexo dos pais. Quem concorda diz amém. Os filhos são os reflexos dos pais. Porque ele não sabe de nada. É uma carta limpa. É uma folha de papel que precisa ser escrita. Eu lembro que quando, na minha infância, eu tinha um pai alcoólatra. Hoje meu pai serve a Deus. Glória a Deus por isso. E é um dos motivos também de eu estar pregando essa noite. Porque eu disse, se Deus transformou meu pai, eu quero continuar pregando sobre esse Deus, para que Deus continue transformando outras pessoas. Mas o meu pai era alcoólatra. Batia na minha mãe. Eu lembro de todas as brigas. Eu poderia até fazer um filme. A minha família era destruída. Eu nunca tive um aniversário com o meu pai bom. Eu estava mostrando as fotos para minha esposa recentemente, de quando eu era criança. E o meu pai, em todos, eles estavam bêbados. E se os irmãos olharem a foto, eu estou olhando assim para ele, ó. Com medo. Eu tinha medo do meu pai. Porque os filhos é o reflexo dos pais. E se Deus não tivesse me salvado, talvez eu seria parecido com ele. Porque o exemplo de liderança eu vejo nele. A criança, a mulher, olha para a mãe e vê que tipo de mãe eu tenho. Se é uma mãe dedicada ao lar, ela vai querer ser dedicada ao lar. Ai, Moderna, mas eu sempre fui dedicada ao lar e a minha filha não é. Aí é problema dela, ela aprendeu com alguém de forma errada. É por isso que a gente tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Rede social.
porque está ensinando muita besteira. Então, irmãos, quais os benefícios da obediência para o jovem, para o adolescente que ainda está dentro da casa dos pais? Primeiro, ser obediente aos pais é justo. Ou seja, é motivo de honra. Honrar as pessoas que cuidaram e criaram de você. Não tem coisa melhor de você chegar, eu não sei se aqui ainda é assim, mas lá no Nordeste, antes de você dormir, todo mundo se deita na cama, aí você escuta, se tiver outros irmãos, você escuta, bença pai, bença mãe, não é assim? Bença avô. A minha avó eu chamava de mãe velha, porque a minha mãe era nova e a minha avó era velha, né? Eu chamava de mãe velha. Mas assim, o respeito, sabe? Hoje em dia, às vezes, nós vemos aí o pai e a mãe falando, e o filho começando no meio. Ops, para com isso, rapaz, como é que eu... Não é assim? Se você não corrigir, vai ser pior depois. Mas você jovem, adolescente, se você tem seus pais e mora na casa deles, honre eles. Sabe aquele prato de feijão com arroz e ovo, que foi a única coisa que tinha? O teu pai e a tua mãe suou duramente para que você conseguisse se alimentar naquele momento. Então valorize isso. Porque no dia que eles partirem, eu não quero ver você em cima do caixão deles, impedindo da tampa fechar. Uma vez eu vi o meu primo, ele desobedecia a minha avó cuidou dele, a mãe dele abandonou ele, a minha avó cuidou a vida inteira dele, e ele desobedecia a minha avó duramente. No dia que ela faleceu, eu estava fazendo o culto fúnebre junto com os irmãos da igreja, que ela aceitou Jesus no último dia de vida dela. E quando a gente foi fechar o caixão, o meu primo pulou em cima. Eu puxei ele pela camisa e disse, meu primo, o tempo já foi. O momento de você abraçar, o momento de você conversar, o momento de você dialogar, ter momentos felizes com a avó, já foi. O máximo que você pode fazer agora é acompanhar ela até o cemitério. Acabou. Cuidado, para que você não fique com remorso depois que eles partirem. Viva bem com eles. Ah, mas a minha mãe está errada. Quem manda lá é eles. Fica quietinho. O meu pai era assim, eu estou certo mesmo, e que não sei o quê. E eu estava certo, e ele errado. Aí teve um dia que eu não rebati com ele, e ele esperando que eu rebatesse com ele, já crente, eu e ele crente em casa. E ele errado e eu certo, só que eu estava onde? Debaixo da casa de papai. Aí, fiquei calado, quando foi um momento depois, ele me procurou e disse, filho, me perdoa. Eu estou errado. Então, jovem, adolescente, é honra você amar, respeitar aqueles que cuidaram de você. Segundo, quem obedece aos pais é cercado da promessa de Deus. Jovem, você quer prosperar? Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida estruturada? É momento de obedecer os pais, porque é o único mandamento com promessa. E qual é a promessa, irmãos? Vida longa. Vida longa. Conclusão, e já vou entregar o microfone. Sejam pais com espírito de liderança. Sejam mães cheias de sabedoria e inteligência. E filhos, sejam obedientes. E daí vocês ganharão vida longa. Amém? Feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração só. Pai, que a tua palavra fique cravada nos nossos corações essa noite. Eu te peço, Pai, que o Senhor ajude os pais, o esposo, que nessa noite precisa aprender de ti a liderar. Ajuda ele, Senhor, inspira ele pelo teu Espírito Santo. Pai, ajuda essas mães também. Ajuda elas, Pai, a serem mulheres sábias, inteligentes, mulheres apaziguadoras, que ajudam o lar, que ajudam o seu esposo, sua família, e que as ideologias do inferno venham ser rebatidas, venham ser destronadas, em nome de Jesus. E que se tiver um adolescente ou um jovem com dificuldade de obedecer aos seus pais, que esse espírito de desobediência venha sair da vida deles agora, em nome de Jesus. Desde já te agradeço. Amém.